Minha cara e minha nobre família brasileira, as transformações no mundo sempre existiram e sempre existirão. Nada fica parada no tempo, porque as coisas se transformam não automaticamente, mas a partir de uma ideia diferente daquilo que pensávamos antes. E dessa maneira, alguns segmentos comerciais, alguns segmentos de serviços, até o nosso modo de pensar não é o mesmo do passado. A nossa língua, tem gente que acha que falar vós-me-sê está errado, mas no passado era vós-me-sê. A linguagem na zona rural, ela é então-se, significa então, promode significa porquê, provia significa para você por que caminho você foi, entendeu? Então, essas coisas vão mudando com o tempo. Então, não é errado escrever vós-me-sê, apenas ficou no passado essa escrita. Entenderam? Então, você vai encontrar muitos livros escritos na língua portuguesa com essa utilização do vós-me-sê, que hoje a gente chama de você. E com isso também vem as outras coisas. Olha, quando Samuel Morse inventou o telégrafo, foi uma revolução no mundo, porque a rapidez da comunicação foi uma coisa que transformou o mundo. Mas aí teve um sujeito chamado Graham Bell também que inventou o negócio do telefone. O Brasil foi o segundo país no mundo a utilizar telefone. E Dom Pedro I fez uma visita aos Estados Unidos da América, lá onde está hoje aquele animal que é o presidente, e trouxe essa novidade. Os nossos navios no passado eram guiados pelo vento. Por isso que tem aquela história, Pedro Álvares Cabral, afinal, ele apareceu a primeira vez no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Ceará ou na Bahia. Nunca vai se saber. Eu estava essa semana ouvindo um documentário sobre a balaiada. E naquele documentário, a concentração da balaiada era no Piauí. Todavia, muito livro de história fala que era no Maranhão. Quem é que vai saber, naquele tempo que só tinha mato, selva, você estava no Maranhão, no Piauí ou nada? Qual a medida que você tinha naquele tempo? Nenhuma. Enfim, dizendo isso, algumas transformações passaram por nós e nós não entendemos bem por que ela ocorreu. Meu Deus do céu, quando eu tinha 18 anos de idade, eu não queria ser funcionário de banco. Não sei porquê, com todo respeito ao funcionário de banco, mas eu achava que o funcionário de banco não fazia nada assim que pudesse mudar o mundo. Entendeu? Eu via o cidadão chegava lá, colocava o cheque, o sujeito dava o dinheiro para cá, para lá. Eu falei, mas é isso aí que o cara trabalhava no Baneb, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, ganhava uma fortuna de dinheiro. Aí eu falava, puxa vida, é isso aí que paga esse tanto de dinheiro? Mas todo jovem do meu tempo tinha essa predileção de trabalhar num banco, né? Inclusive, eu tenho duas irmãs que elas foram para os bancos, né? Nós éramos 6 ali, mas 2 optaram pelo banco. Engraçado, todas as 2 no Banco do Estado da Bahia. Uma no Banco do Estado da Bahia de Vitória da Conquista, a outra no Banco do Estado da Bahia, Baneb, lá em Salvador, que hoje é Bradesco. Essa irmã minha, que é caçula, ela está no banco há mais de 40 anos e ela não quer sair, não. Enfim, tinha essa história aqui em Vitória da Conquista que a gente tinha que estudar para passar um concurso do banco. Ninguém queria trabalhar no IBGE, ninguém queria trabalhar em cartório, porque o cartório era um pouco complicado, que era por indicação, né? Também você não precisava estudar muito para entrar num cartório, né? Enfim, aí você tinha emprego, Polícia Rodoviária Federal. Ninguém se interessava muito, não se pagava bem, a polícia militar do mesmo jeito.
E aí você ficava naquela coisa e você tinha que ver o Embratel ou Correios. O Correio pagava bem, Embratel pagava melhor ainda. E o INSS, né? Esses empregos interessavam. Ou quem quisesse a sua carreira profissional de advogado, que naquele tempo ganhava dinheiro, médico, que naquele tempo ganhava dinheiro, né? Dentista, que naquele tempo ganhava dinheiro, né? Aí quando você olhava para engenheiro, não ganhava não, porque o país era parado, não tinha construção, não tinha nada, o engenheiro ganhava pouco, ou tínhamos pouquíssimos engenheiros. Mas o mais interessante é que toda a juventude da minha terra, onde eu falo aqui, meus amigos e minhas amigas, que é a Vitória da Conquista, todo mundo tinha que aprender datilografia. Minha mãe um dia passou ali no famoso Beco da Tesoura em Vitória da Conquista e tinha uma escola de datilografia. Só que quando ela passou, ela viu os jovens aprendendo e cada um querendo ter uma velocidade maior do que a outra. Ela chegou e falou assim, aí eu achei um lugar que achei tão bonito que eu queria Paulo lá dentro, né? Aí eu nunca fui para a escola de datilografia na minha vida, eu aprendi numa máquina que tinha lá de uma irmã minha, que ela comprou e eu ficava futucando ali e tal. De modo que quando eu entrei nos Correios, eu melhorei, eu desenvolvi, porque tudo era datilografado. Enfim, com isso que eu estou falando, eu tive um laboratório nos Correios. Por quê? Quando eu entrei nos Correios, às 6 horas da manhã, se fazia exame de linha, então você ligava a Bahia de ponta a ponta, todo mundo falando no telefone para ver se a linha estava perfeita para que o serviço de telegrama funcionasse. Isso acabou com a modernidade. A máquina de escrever, ó, acabou. Né? Acabou, não tem jeito. E o telefone na sua casa? Ou você lembra que no passado, até nos anos 80, talvez até os anos 90, você comunicava com aquele orelhão que ficava no meio da rua, ou colocando uma ficha, não era assim? Ou às vezes tinha um negócio chamado telecard, que era um cartão de crédito que a empresa de telefone lhe dava, para você se comunicar. Não é igual hoje que onde você estiver, todo mundo sabe onde você está. Então, há uma transformação natural. E nesse bojo se transformou o quê? Alfaiate era uma profissão em Vitória da Conquista que o cidadão enchia o bolso de dinheiro. Costureira ganhava dinheiro de rodo. Porque você não encontrava vestido pronto, você não encontrava calça, camisa pronta, não. Entendeu? Você tinha que mandar fazer, principalmente festa de formatura bacana, aquela coisa toda que tinha. Você tinha que estar arrumado. Pois é. Tudo isso acabou. Não tem mais costureira, tem pouquíssimos alfaiates, né? E essas transformações foram feitas, e você via em Vitória da Conquista, onde eu moro, meus caros, e eu quero pedir a você, que não é possível, eu estava com 7.092 inscritos, e houve uma queda vertiginosa de 5 inscritos, desistiram da gente. Aí você precisa dar essa força, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e dar um joinha. Toda vez que você clica ali dizendo que gostou do vídeo, o YouTube é obrigado a mandar para 5 pessoas, mas às vezes ele só manda para uma. Então por isso que eu parei de pedir e vocês pararam de fazer isso por mim. Então, eu estava dizendo o quê? Que diante dessas transformações, você perdeu, acabou, muito emprego acabou, correto? As lojas que existiam em Vitória da Conquista eram lojas de tecidos. E eu digo aqui para vocês, era tecidos Celino, lojas Guanabara, casas pernambucanas. Você passava, estava lá aquele pano ali, você pegava e tal e fazia a sua roupa. Hoje não tem essas lojas. E com essa evolução dos tempos, nós também mudamos um modus vivendi, ou seja, Vitória da Conquista, eu falo aqui porque é o exemplo que eu tenho,
12 agências bancárias tinha em Vitória da Conquista. Hoje tem 4. E vazias. Dá uma impressão de que o país está parado. Mas não é isso. É porque as pessoas não precisam mais do banco para pagar, para comprar, para vender. Nada. Você só vai no banco quando alguém precisa de uma assinatura qualquer. Mas hoje até a conta você abre pela internet. Logo a função do banco acabou. Se você chega no centro de Vitória da Conquista, que era o centro financeiro, tinha o Banco do Estado da Bahia, está lá o prédio, não está jogado porque alguém toma conta, mas fechado há muitos anos. O Banco Bamerindos, né? O Banco Nacional, o Banco Português do Brasil, Banco Mercantil. Eu agora me passo o restante dos bancos. Banco Nacional, estou lembrando aqui, Bamerindos, Banco Português e tal. Enfim, não existe mais nada disso. Hoje, Vitória da Conquista tem apenas o Banco Santander, o Bradesco, que é Baneb, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Só tem 5. Mas eram 12. Então, o que é que mudou mais que acrescentou? E quando eu falo que os Correios eram um laboratório, porque as pessoas ficavam esperando carta. Eu fui gerente dos Correios de Vitória da Conquista, exatamente no ano de 1983, e naquele período, a quantidade de cartas que o carteiro levava na casa da pessoa, nas empresas, era uma média de 40 mil objetos por dia. Hoje, se tiver 1000 objetos por dia, é muito. Acabou. Telegrama nem você consegue passar mais. As pessoas, quando iam casar, meu Deus, além daqueles convites naturais que impressos bonitos, com aquelas coisas douradas, as pessoas acabavam esses convites, começavam a convidar por telegrama. E aí, no dia do casamento, correio aqui de Vitória da Conquista, eu tenho um amigo, Paulo, lá de Rio de Contas, que ele me disse que a filha dele, o casamento da filha dele, foram 300 telegramas. Logo havia aquela movimentação nos correios. Falecimento de uma pessoa, você tinha que dar os pêsames por telegrama. Comunicação estatal era por telegrama. O prefeito de Vitória da Conquista se comunicava com o governador através de telegrama e vice-versa. Rui Medeiros é o maior colecionador de telegramas do tempo que Vitória da Conquista tinha intendente, de Juraci Magalhães, de Antônio Balbino, de Lomanto Júnior e tal. Era tudo no telegrama. Não existe telegrama mais. Consequentemente, esse laboratório que eu falo, acabou. Nós tínhamos no Correio um serviço de correspondência agrupada, que as empresas faziam um contrato com os Correios e vinha um malote com tudo que ela tinha de correspondência para aquela empresa, para não ficar mandando uma ou outra separada. Era um serviço de excelente arrecadação para os Correios. Também acabou. Tinha um serviço nos bancos da cidade que diariamente 1000 objetos, em média, eram entregues pelo correio, documento bancário, duplicata, aviso de banco, tudo isso que a gente chama de serviço especial de entrega de documento. Correto? Era tanta procura que, quando eu assumi a agência em 82 para 83, nós tínhamos caixa postal que o cidadão, para ter a certeza que ele tinha carta, ele passava no correio todo dia e tinha uma caixa que era dele. Ele alugava aquela caixa por ano. Eu encontrei 200 caixas postais. Na minha gestão, eu aumentei para 500. Hoje não existe mais esse serviço. Olha só o que aconteceu. O correio ganhava dinheiro alugando e economizava o carteiro entregando, porque a própria pessoa ia lá e pegava a sua carta. Entenderam? Então, tudo isso acabou.
E aí os Correios tiveram que inovar. Mas como os Correios se constituem num monopólio, uma empresa que tem 300 anos no Brasil, aí você tinha o monopólio da entrega de correspondência e da entrega de encomenda até 20 quilos. Era monopólio dos Correios. Mas aí, no governo Jair Bolsonaro, o monopólio da entrega de encomenda foi derrubado. Qualquer um pode entregar encomenda no Brasil. Logo, a receita dos Correios foi embora. E o Correio ficou apenas com o monopólio da entrega de correspondência. E digo mais aos senhores, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum mandavam as comunicações pelo correio com aviso de recebimento, entrega à mão própria e valia como documento da Justiça. Hoje, você é comunicado pelo seu e-mail ou pelo WhatsApp. O oficial de justiça faz citação sua pelo WhatsApp, diz aqui é do WhatsApp, tal. Você está citado, você pode nem ver, mas ela comunica ali no seu telefone. Você está citado na questão da justiça. Entenderam? Então, diante de todas essas transformações, teve uma que mexe exatamente com o trabalho das pessoas nas cidades. Eu falei aqui de loja nacional, de loja Celino, essas coisas todas, casas pernambucanas, que Vitória da Conquista tinha. E o que aconteceu aí? A internet. Hoje, o cidadão emprega 20, 30 pessoas na sede de uma grande empresa como Casas Bahia, Magalu, Magazine Luiza e outras lojas, Marisa e por aí que se vai, e aí você faz o pedido ali para aquele site. Eu nem sei se precisa de uma pessoa para encaminhar o pedido. Ali aquela empresa vai e despacha o pedido para a sua cidade. Logo, você não precisa mais comprar na loja física. Mas, infelizmente, a ignorância de algumas pessoas, e às vezes até a burrice, não consegue sumir e a pessoa fica cada vez pior. Ou se coloca, como está na moda, a culpa de tudo que acontece de ruim no país para a extrema-direita, a culpa é do presidente Lula. E qualquer benesse do presidente Lula não é do presidente Lula, é do candidato de oposição a ele. Já vista que teve um cidadão aí que fez 0,8% da transposição das águas do Rio São Francisco. Por que tinha que fazer? Porque você mudou o governo. Mas esse próprio cidadão vai para a televisão e fala assim, eu levei água para o Nordeste. Eu fiz a transposição das águas do Rio São Francisco, que até hoje não está terminado, está faltando ainda cerca de 1 a 1,5% para concluir. O que significa dizer que há essa ideia de se transmitir a mentira para todos os lados. Inventam coisa contra você, do nada, como diz a maioria das pessoas. E aí, o que aconteceu agora, ultimamente, essa semana? As Casas Bahia, tomara que o YouTube não me puna, resolveu fechar 296 lojas físicas, entre elas a loja de Vitória da Conquista. Ocorre que alguns nécios vão para a internet dizendo que a culpa é do governo Lula. Mas observe o paralelo. O governo Lula criou somente no mês de junho 1.425.000 empregos. Com atitudes do governo, gerando a máquina, esses empregos foram criados. É natural que uma empresa ou outra resolva tomar suas atitudes para ajustar o seu negócio. Mas olha só, as Casas Bahia faturaram, nesse ano de 2026,
até julho, 9 bilhões de reais. As Casas Bahia estão indo bem ou não? Estão. Apenas não tem mais interesse em manter uma loja em Vitória da Conquista cujo aluguel é 100 mil reais mês. Agora, tem um fato, eu vou mostrar aqui para você um vídeo agora, que eu já tinha falado antes, que o que é que acontece? Você compra pela internet, e aí eu vou contar uma coisa para você, cara pálida, e faça um desafio a qualquer um que estiver vendo esse vídeo. Vá até as lojas que tem em Vitória da Conquista e leva lá o site da própria loja lhe vendendo os produtos com 25% de desconto. Ao ponto de uma geladeira, você vai comprar diretamente nas Casas Bahia, como eu fui, custava R$ 2.500. No site das Casas Bahia, em São Paulo, custava R$ 2.000. Correto? E aí eu conversei com o rapaz da loja. E ele disse assim, acontece isso. Você recebe com 3, 4 dias, às vezes recebe pela própria loja, e a loja tem que se virar para poder cobrir os seus custos. E assim é em qualquer loja. Porque você que compra todo dia pela internet, faça exame de consciência. Toda vez que aquele rapaz precarizado que chega na sua casa e não tem garantia nenhuma, não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias e nem tem salário, bate na sua porta para entregar uma encomenda, mas quem pediu foi você. Eu aqui falava com minha filha, ela foi, pai, você falou que é para comprar nas farmácias, nas coisas daqui do bairro, eu só estou comprando no bairro. E eu vou dizer a você o que eu fiz. Eu comprei a geladeira na Casa Bahia. Porque eu tenho essa consciência. Se você não compra no seu bairro, aquela loja do seu bairro vai fechar. Se você não compra no supermercado do seu bairro, o cidadão vai fechar, porque ele vai tomar o prejuízo. E se você continua comprando na internet, achando que é uma facilidade, que às vezes joga por cima do muro, quebra e tal, e aquele negócio você vai devolver, diz que não precisa devolver, porque ele não paga funcionário. Aí eu volto a dizer, os Correios pagam e pagam bem aos seus funcionários. Se fosse para pagar igual esse pessoal que entrega aí, a empresa estava cheia de lucro. Mas vou mostrar um vídeo aqui, bem explicado, que o cidadão explica bem, e é tudo isso que eu falei. Mas é bom que você ouça de outra pessoa também. Vamos aqui. Pessoal, isso aqui não é um vídeo político, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu não me envolvo em polêmicas, eu costumo evitar polêmicas, mas eu quero comentar um pouco o assunto do momento. O que está acontecendo? A Casa Bahia está fechando lojas em vários lugares. Dourados fechou, Naviraí fechou, enfim, eu creio que fechou, vai fechar em alguns outros locais. Pessoal, eu trabalhei na Casa Bahia, então o que eu vou falar aqui para vocês não é o que eu acho, é o que eu sei, tá? Eu trabalhei na Casa Bahia em 2010, durante a faculdade. E naquela época já, o que acontecia? Era muito comum o cliente entrar na loja com o preço do site. Ele chegava na Casa Bahia e ele já tinha pesquisado no site da Casa Bahia. E detalhe, o site da Casa Bahia era muito mais barato do que o preço da loja. Supomos, ele chegava lá para comprar uma geladeira que na loja, comigo, custava R$ 2.000, quando ele me apresentava o preço do site, estava lá R$ 1.500. E eu não conseguia fazer esse preço. Eu não conseguia fazer esse desconto. Aí o site oferecia um parcelamento sem juros que a loja não oferecia. O site oferecia frete grátis, o site oferecia uma série de vantagens, enfim. Então, eu cansei de perder vendas para o site da Casa Bahia, entendeu? Ou seja, o maior concorrente do vendedor da Casa Bahia é o próprio site da Casa Bahia. E isso, eu creio que da pandemia para cá, de 2020 para cá, eu acho que isso ficou um pouco pior para o vendedor, porque você ia na Casa Bahia, você chegava na Casa Bahia ali a partir de 2020 para comprar um produto e você via que o produto estava R$ 2.000 na loja. Você ia no site, estava 1.500. E você, dentro da loja, você ali com o seu celular na mão, fazia compra pelo aplicativo deles, pelo site deles, e daqui 15 minutos o produto estava ali disponível para você retirar. Ou seja, o maior concorrente do vendedor da Casa Bahia era o próprio site da Casa Bahia. E
E o Magazine Luiza, trabalhei no Magazine Luiza também. O Magazine Luiza era a mesmíssima coisa. O site oferecia condições muito mais vantajosas do que comprar na loja. Preços que eu, como vendedor do Magazine Luiza, como vendedor da Casa Bahia, não conseguia fazer. E aí o pessoal tá falando, Casa Bahia tá quebrando. Não, gente, os caras não estão quebrando. Eu tô com uma página no Google aberta aqui, onde eles divulgam o balanço da Casa Bahia. E a Casas Bahia divulgou um balanço, divulgou um faturamento em 2026 de 8,8 bilhões, com B de bola, tá? 8,8 bilhões em 2026, e 2026 nem terminou ainda. Então, gente, os caras não estão quebrando. O que está acontecendo é que o perfil do consumo está mudando. Enquanto está diminuindo a procura por lojas físicas, e a gente sabe que isso está acontecendo mesmo, a procura pelo ambiente virtual, a procura pelo e-commerce está crescendo. Então, assim, deixando essa polarização política de lado, eu acho até, na verdade, em 2007, quando eu trabalhava no Magazine Luiza, eu tinha um gerente que ele falava isso. Ele falava, o futuro do comércio não vai ter mais vendedor. Ele falava exatamente isso. O futuro do comércio não vai ter mais vendedor. E você, seja honesto agora. Qual foi a última vez que você saiu da sua casa para fazer uma compra numa loja física, sem pesquisar no site primeiro? E quando você saiu para pesquisar na loja, você comprou na loja ou você comprou no site? Seja honesto agora. Pessoal, isso aqui não é um vídeo político, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu... O que ele disse é exatamente o que eu falei há um tempo atrás. Mas aí, a questão da politicalha, da canalice, o cidadão fica dizendo que a culpa é do governo tal, do governo A, do governo B. Na verdade, meus caros e minhas caras, o que ainda emprega no Brasil é aquilo que a mão humana não pode ser dispensada. Mas isso é por pouco tempo. A China acabou de inventar um robô que ele faz o serviço pesado da sua casa todo. E ele vai ser vendido no Brasil no mês que vem, ou talvez até dezembro, no valor de R$30 mil. Mas é um robô que pega um saco de 60 quilos de milho e joga num lugar. É um robô que sobe no telhado para resolver o que você quiser. E se ele cair, não dói nada. Mas aí você vai tirar o emprego, evidentemente, do pedreiro, do encanador. Do encanador eu não digo, mas do pedreiro sim, que é o que fazia esse serviço e tal. Então, é isso que o mundo está caminhando. Existem alguns cientistas, filósofos inclusive, que eles dizem que no futuro nós teremos um salário universal. Ou seja, cada governo passará um dinheiro para que a pessoa viva. Porque não vai ter como você gerar a receita de nada. Se você observar como as construções estão sendo feitas no Brasil, e aqui no meu bairro todo dia tem uma construção nova, aquilo que você fazia de fazer as colunas com concreto e ferro, aquilo acabou. O ferro da coluna já vem pronto. E você vai colocando cada andar do prédio uma peça mais leve. E aí a velocidade é outra, então você corta o emprego de quem estava enchendo as colunas. Né? Você viu que inventaram até carro sem motorista no mundo. O carro andar sozinho, lembra disso que tem isso? Então, a evolução ela vai na direção de diminuir o custo para quem já é rico. Em Vitória da Conquista, que era uma cidade que teimosamente plantou café, começou a se assustar porque tinha que pagar a pessoa para colher. Aí inventaram máquina para colher café. Você viu como é que colhe soja? Como é que colhe algodão? Como é que colhe milho? No passado não tinha máquina, não. O cidadão ia pé por pé, jogando em cima do caminhão. Hoje não. A máquina vem triturando o milho já joga do outro caminhão que está do lado, já recebe o milho debulhado. Não sei se vocês aí em outro lugar do Brasil sabem o que é debulhado. É você tirar os caroços do milho. Então, é isso que está acontecendo. Não haverá. O centro comercial está vazio. Olha, eu passei na rua, não tinha ninguém. Gente, vai ser assim. Vai ser assim. Você se lembra, quem é mais velho? Vitória da Conquista, no tempo que eu era rapaz, que eu era menino,
A presença da polícia militar na rua andando era gigantesca. Eu pergunto a você, você vê na sua cidade um policial na rua? Não é que a polícia não esteja trabalhando, mas a polícia está usando a ciência. Ela está monitorando bairro a bairro, tem aquele carro que fica girando para se acontecer alguma coisa, ela chega rápido, mas ela controla tudo pela internet. Eu falo internet, mas talvez a palavra não seja essa adequada. Mas ele fica lhe vendo ali direitinho. Na China, por exemplo, todos os rostos chineses estão no banco de dados. Qualquer coisa que aconteça na China, a China sabe quem foi, se a pessoa estiver na rua. Então veja que coisa fantástica. O Brasil está usando esse sistema e a captura de marginais na Bahia simplesmente virou uma brincadeira, que todo dia eles estão pegando um. O cara vai no campo de futebol, vai numa praça, entra num restaurante, quando ele está chegando ele é filmado. E a China não tem, para você ter ideia, a China praticamente não tem homicídio, não tem pequeno furto, porque o cara sabe que... Aí você vai dizer, mas a liberdade da pessoa não pode estar vigiada. É chato viver vigiado, né? Mas o bem maior não é a preservação da vida e do patrimônio da pessoa? Então, é assim que o mundo está andando, né? Às vezes, eu estava aqui, inclusive, observando, estava lá em Feira de Santana, acompanhando os últimos momentos da minha mãe, e aí sempre a gente tinha saído para comprar um remédio, uma coisa assim que tinha, né, além do hospital. E eu estava com meu cunhado Aldemar, e daqui a pouco eu conversei com ele um negócio lá sobre uma farmácia, aí o celular respondeu para mim. Tem uma farmácia tal, assim, daqui a 200 metros. Aí eu falei, agora é assim, é? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Entendeu? O mundo mudou e a gente não pode ficar colocando a culpa nos outros, não. Porque você não gosta de A ou de B. Não, tá ruim por isso, não. É assim que está funcionando. Olha, gente, a fortuna que nós gastamos com asfalto feito com borra de petróleo. Mas isso vai acabar e produtos mais baratos vão surgir. Eu acho que o mundo ele avança para melhorar para todo mundo. Por hora, a diferença é grande. Mas essa besteira de ficar criticando um governo quando uma loja fecha é de uma babaquice, de uma ignorância e de uma hipocrisia sem tamanho. Porque sempre lojas fecharam. Por isso que, às vezes, nos meus comentários que eu faço aqui no canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê um tininho para mim, aqui está o dedinho para cima, você clicando ali, o YouTube sabe que você gostou e ele vai distribuir o meu vídeo para 5 pessoas, que é o contrato, que também tem esse perfil de gostar de vídeo dessa natureza. E vai ficar bom para mim. Mas não deixe de, não sendo inscrito, está vendo o vídeo agora, se inscreva, por favor. Enfim, essas coisas todas, eu imagino que estamos caminhando para uma revolução. Agora, esse negócio de fechar a coisa, eu brinco muito aqui em Vitória da Conquista, que eu digo o seguinte, aqui, a gente chamava de venda naquele tempo. Tinha a venda de seu Isaac, seu Moreno, Cirelino, Diulino, seu Tiago, seu Antônio, seu Manel e a sorveteria Recreio, assim que eu estou lembrando aqui agora. Não existe mais nenhuma loja dessa. Nenhuma. Não era loja, mas era uma mercearia que você encontrava agulha, encontrava botão, encontrava linha, né? Encontrava carne, encontrava cerveja, enfim, tinha tudo. Né? Vi um dia um cidadão parou na porta da padaria Linhares e disse, olha aí o que o governo Lula fez com a padaria. Aí eu tomei a liberdade, falei com o cidadão, falei, meu amigo, essa padaria, ela começou em Vitória da Conquista em 1965. O dono já morreu, os filhos não se interessam por ela, já mudaram de ramo. Por que uma padaria feita em 1965 ia estar em 2026 a pleno vapor?
O interessado em fazer a padaria se foi. O filho não tem a obrigação de continuar. É isso que a gente tem que entender. As pessoas mudam, as coisas mudam. Você tem... Ah, mas a Matarazzo... A família de Matarazzo ficou pobre? Ficou não, filho. A senhora que é dona das casas pernambucanas, ela tem um AVC, tem mais de 20 anos que ela está sem comunicação. Mas tem uma fortuna de R$ 1 bilhão. Que está, inclusive, uma grande confusão, porque ela não tem herdeiros. Né? Herdeiros diretos. Enfim. O cara, mas o charuto Suerdic acabou, que absurdo. Aí não bota a culpa em Lula não, porque o Suerdic acabou há muito tempo. Era um charuto especial, parecendo cubano, que tinha aqui na Bahia, que tinha fábrica lá em Valença e em Salvador. Né? Outro dia eu vi a Crush, que era um refresco, um refrigerante de limão ou de laranja delicioso. Mas tinha Mirinda. Não tinha Mirinda? Vocês lembram de Mirinda? Né? Você tinha o Guaraná Fratelli Vita na Bahia. E aí hoje tem outros que vão sendo criados. Agora, ficar com essa babaquice de sempre estar colocando a culpa no seu adversário político demonstra claramente que você é hipócrita, mentiroso e ignorante. Ponto. E basta.